Então, aqui para mim parece que iniciou, está contabilizando o tempo de novo, mas acho que é um segundo momento. Então, boa tarde a todos, agradecer a presença, a participação, principalmente a aceitação do convite pelo Altair, né? Eu vou apresentá-lo aqui, o Altair Emboava, ele é empreendedor há mais de 40 anos, implantou e coordenou negócios do varejo e da prestação de serviços e atualmente é gestor do RIT. Ele é mentor e conselheiro de negócios e membro atual do Conselho da FATEC Taubaté, tendo atuado no Conselho da Faculdade de Uniana, Taubaté, FATEC Guaratinguetá e Universidade de Taubaté. Ocupou a diretoria executiva da Rede Paulista de Inovação e diretoria regional da ABMEM, Associação Brasileira de Mentores de Negócios, e diretoria da CIT. Implementou e coordenou as incubadoras tecnológicas Unesp e Sebrae, em Guaratinguetá, Petrobras, Univap, em São José, planos e modelos de negócios no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e participou da missão técnica em Israel em visitas a parques e incubadoras tecnológicas no módulo internacional do MBA de Gestão de Habitat e Inovação pela USP. É mentor de negócios certificados pela PMBM, ABM, realizou mentorias de negócios no programa, o senhor sabe falar melhor do que eu, Swex Next Brasil, e nas startups finalistas de 100 Open Startups brasileiros. Ele é engenheiro mecânico formado pela Unital, especialista em gestão de habitat e inovação pela USP, marketing estratégico, INPG e gestão educacional Unital. Como professor, ministrou disciplinas de planejamento estratégico, empreendedorismo e inovação, matemática aplicada à gestão nas faculdades de Uniana, Taubaté, Unesp, Guaratinguetá e FATEC, Taubaté. Antes de passar a palavra oficialmente para o professor Altair, eu passo a palavra para a professora doutora Sheila Cavalca, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Bom, gente, boa tarde agora, né, oficialmente. É uma imensa satisfação, Altair, estarmos aqui hoje reunidos para essa atividade, que com certeza depois vamos replicar, né, vai ficar gravada para que as pessoas possam acessar e para que a gente possa atingir aí um número maior, então, de docentes e discentes. Eu acho que é um anseio nosso, né, institucional e até meu também pessoal, enquanto pesquisadora, não apenas enquanto pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Todo mundo que está aqui, claro que a gente pensa num ecossistema de inovação, qualquer que seja o modelo, as instituições de ensino estão sempre ali desempenhando um papel importante. Mas eu gostaria de pontuar, né, muito rapidamente, eu acho que aqui hoje nasce uma oportunidade melhor da gente contribuir e formar melhor o nosso aluno, seja o aluno de graduação, seja o aluno de pós-graduação. Eu acho que também é uma oportunidade essa aproximação de darmos uma devolutiva para a sociedade mais apropriada, em termos de pós-graduação. Isso tem sido muito discutido nos últimos anos, o investimento altíssimo, né, do nosso país na formação e titulação de mestres e doutores, e o quanto realmente isso tem revertido e trazido benefícios para a sociedade. Então, eu acho que esse é o caminho da gente dar essa devolutiva para a sociedade que, em última análise, é realmente quem custeia todo esse processo de formação. É também uma oportunidade de um aproveitamento adequado do nosso capital intelectual. Muitas vezes a gente tem grandes ideias que ainda, infelizmente, ficam nas prateleiras, acessíveis a um público diminuto, né, e que não vira realmente um processo, um produto, não gera melhoria naquilo que nós temos já
em atuação. Então, eu acho que é um aproveitamento adequado, né, do nosso capital intelectual. Também é uma oportunidade de reduzir o gap, né, entre essa lacuna que hoje a gente ouve tanto falar entre o professor e o aluno, principalmente o aluno mais jovem, saindo da adolescência, o adulto jovem que ingressa na instituição, na graduação, e muitas vezes pouco experiente na pós-graduação. Então, essa frustração de um aluno ansioso, cheio de ideias, e que o professor muitas vezes não consegue doutriná-lo o suficiente para uma aula tradicional. Então, eu tenho espírito criativo e eu tenho hoje outras oportunidades de crescimento e de formação para esse aluno. Sem dúvidas, uma contribuição dessa união para o desenvolvimento local e regional, e aí a gente chega, em última análise, até o que é o nosso objetivo macro, que é tornar o nosso país mais competitivo, mundialmente falando, uma economia mais forte, gerando conhecimento e realmente não sendo exclusivamente aquele que entrega, né? Entrega aí produtos de diferentes naturezas, seja um produto aí na sua base, ou enfim, toda uma cadeia aí de processo. Então, deixar o Brasil realmente mais competitivo, mundialmente falando. Com uma realidade, então, melhor para as futuras gerações. Altair, então, é só isso que eu penso, né, desse encontro aqui e dessas novas oportunidades que hoje surgem, né, de uma integração maior entre o RIT, o Hub de Inovação, né, do nosso município, e a universidade, que também leva o nome, né, a Universidade de Taubaté. Então, é uma imensa satisfação, trocamos inúmeras ideias aqui, com a experiência que o Altair tem. O Alexandre foi pontuando o currículo, mas na fala isso se desmembra em conhecimento, em leveza, em oportunidade. Então, a palavra está com você. Obrigada. Ok, professora Sheila, eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente se aproximar. É uma oportunidade que talvez Taubaté demorou para poder ter. Eu acho que agora a gente, tendo essa oportunidade, acho que a gente não pode perder essa oportunidade de fazer o link entre o mercado e as universidades, né? Eu acho que é o momento. A gente atrasou no tempo, porque a tecnologia e essa aproximação já tem ocorrido em outras cidades, mas assim, sempre é a hora de um começo. E a vantagem que tem quem começa depois é que não precisa errar as mesmas coisas que já erraram antes. Então, eu acho que a gente pode ter uma velocidade maior por conta até dos aprendizados que já houveram e a gente pode aprender com eles, né? Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder conversar com os alunos, conversar com a universidade, de apresentar o que é o RIT, o que o RIT vem fazendo e por que o RIT passa a ser uma oportunidade dessa conexão entre o conhecimento e o mercado, né? Eu vou só compartilhar aqui para a gente começar. Me ajuda aqui, o Júlia. Como é que era mesmo? Aí eu clico aqui na tela, isso? Isso, compartilhar. Não. Deu certo, professor. Deu? Deu certo. É só pôr o modo de apresentação, é isso? Deu? Isso, todos nós já estamos vendo a sua apresentação. Ótimo. Tá bom, obrigado. Obrigado. Bom, o tema que a gente acertou com a pós-graduação, nessa primeira etapa, é apresentar o que é o RIT, como é que o RIT funciona, e a gente vai apresentar aqui qual é a nossa ideia principal, como é que o RIT nasceu, e o que nos inspira, né? Na verdade, o nosso papel é pegar pessoas que têm uma ideia, que no caso aqui da universidade, às vezes um pesquisador, um aluno de graduação, de pós-graduação,
que está estudando um tema e, de repente, esse tema, ele começa a ter domínio sobre esse tema e ele possa ter ideias de como aplicar esse conhecimento no mercado. Quando a gente pensa numa das alternativas de aplicação desse conhecimento, além do emprego, que é uma possibilidade, quando nos qualificamos um pouco mais, temos oportunidades no mercado, mas às vezes existem alunos que são mais empreendedores, que gostariam de pegar esse conhecimento e às vezes criar o seu negócio. Então o HIT passa a ser essa oportunidade. O nosso papel aqui é transformar essas ideias em negócio, em startup. Nós ficamos de olho no mercado, então a gente quer enxergar como é que o conhecimento pode encaixar no mercado. A nossa missão no HIT é transformar Taubaté numa cidade de inovações, fomentar a cultura empreendedora e impulsionar o ecossistema de inovação da cidade e da região. Os valores que a gente trabalha, e esse aqui são valores que norteiam o nosso trabalho, que a gente percebe que um ambiente de inovação precisa gerar confiança, né? Um ambiente de inovação é um ambiente de confiança. A gente compartilha muito aprendizado, muito conhecimento. Então, é interessante que a gente mantenha uma relação nesse ambiente de confiança. E, para isso, tem alguns valores que a gente se pauta para trabalhar, em termos de ética, transparência, legalidade, sustentabilidade, diversidade e inclusão, um ambiente colaborativo e integrador. É importante que as pessoas que estejam aqui sintam pertencente ao ambiente, que seja um ambiente de respeito, que tenha paixão por inovar, por experimentar, errar constantemente, aprender rápido, e ter a felicidade e a criatividade de estar sendo protagonista do seu destino, né? Eu acho que é um pouco... quando a gente pode criar, sentimos mais leves e sentimos que temos um domínio do destino, né? Então, acho que isso é fundamental para um empreendedor. Quais são os objetivos que o HIT tem trabalhado? Onde que o HIT tem olhado? Isso aqui tudo depende um pouco dos recursos que a gente tem, mas está pautado os nossos objetivos e dispor serviço que estimule o desenvolvimento de novos produtos e serviços de valor para a sociedade. Quando a gente fala de valor para a sociedade, há um aprendizado aqui grande da gente entender o que é valor para a sociedade e como é que a gente transforma o conhecimento em serviços e produtos para a sociedade. Temos como objetivo também fomentar a competência empreendedora, aliando ciência e tecnologia. Qualquer um de nós, quando temos uma ideia de negócio e podemos ser empreendedores tradicionais, tem espaço para isso também, mas o nosso papel como HIT e fazendo a interlocução entre a universidade é justamente trazer o conhecimento mais profundo para que possa evoluir na sociedade, evoluir o mercado. Desenvolver projetos com a participação e a colaboração da iniciativa privada, o poder público, a academia e a comunidade, e promover o ecossistema de inovação de Taubaté e região, centrado em valores éticos e colaborativos. Então, esses objetivos norteiam o nosso trabalho aqui no HIT. Nós acreditamos muito que ideias mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Mesmo que esse mundo seja só a nossa esquina, mesmo que esse mundo seja só a nossa cidade, e às vezes a mudança que a gente vai provocando, quando a gente é criativo, quando a gente acredita naquilo que a gente propõe, outras pessoas vão acreditando. E, de repente, aquilo vai tomando uma proporção que a gente pensa que poderia mudar a cidade e daqui a pouco a gente vê mudando toda uma região, mudando um país e mudando o mundo, às vezes. Isso aqui nos inspira, né? E o foco central do que a gente pensa, embora quando a gente fala que o HIT, que é um hub de inovação tecnológica de Taubaté, a gente considera muito que quem usa a tecnologia, quem tem a criatividade, quem tem a inovação, são as pessoas. Então, a gente valoriza muito as pessoas, porque são as pessoas que trazem as ideias, são as pessoas que usam a tecnologia, e são as pessoas que fazem a articulação do conhecimento para uma realidade prática. Então, nós acreditamos muito em que as pessoas são o maior recurso que a gente tem e o maior capital que a gente pode utilizar dentro do hub
e dentro do mercado, junto com uma universidade. Como é que a gente enxerga o ecossistema e como é que a gente vê essa relação com a academia? O ecossistema, a gente entende ele como um todo, né? Tanto a universidade como o governo, o mercado, os investidores, o capital intelectual, a comunidade, a sociedade, e envolve, tem um arcabouço um pouco mais voltado para a inovação, que são os ambientes que são focados nisso, como os coworks, incubadoras, a pré-incubação, a aceleradora, NIT, o laboratório, as startups. Então, isso tudo faz parte do ecossistema, eu diria, de inovação, mas também no ecossistema de negócio. Então, como é que a gente enxerga a nossa relação do nosso papel como HIT, como Hub de Inovação, com as universidades? Na verdade, a gente liga direto com as universidades, com os laboratórios das universidades, com o NIT e com o capital intelectual. A gente considera que toda iniciativa de inovação, ela tem, a academia, ela é um grande propulsor de novas ideias, por conta de aprofundar o conhecimento, os estudos, isso facilita a gente inovar no mercado. O que falta, às vezes, como a professora Sheila até já pontuou no início, nós no Brasil temos uma dificuldade imensa de aproximar o estudo que é desenvolvido na academia com as necessidades de mercado. Parece que são coisas complementares, mas elas não são naturais na complementariedade e na aproximação. Então, o HIT, como um hub, ele articula de várias pontas, né? faz network em todo esse ecossistema. Ele aproxima de aceleradora, ele aproxima de investidores, ele aproxima do capital intelectual, ele aproxima da comunidade, do governo, das universidades, e ele faz ponte, né? Então, aqui propicia a aproximação, network e insights de novas possibilidades. Eu queria deixar também, assim, que se alguém tiver alguma questão também que pudesse colocar, pode ser colocando ao longo da apresentação, tá? Eu não coloquei isso no início, a gente vai ter um tempo para as perguntas depois, mas se surgirem algumas perguntas, também podem fazer que a gente procura responder, tá bom? O que a gente desenvolve aqui no HIT? Quais são as etapas de trabalho que a gente tem bem definido aqui no HIT? E aqui é a forma de aproximação muito interessante com as universidades. Tem uma parte que a gente chama de ideação, que é um processo de criatividade e de pensar o que é um negócio, né? E como é que a gente se torna criativo, como é que a gente pode captar recursos, como é que a gente pode ser mais inovador, como é que a gente pode usar o design thinking para a gente pensar diferente, como é que a gente pode ter ideias com o conhecimento, com a inovação. Então, esse ideação ele foi pensado para poder criar possibilidades de alguém que tenha interesse de empreender ou que, às vezes, até curiosidade de saber o que é aprender, é a primeira etapa aí de aproximação com o HIT. Esse ideação a gente fez, o ano passado, duas edições. Essas duas edições foram 167 inscritos, candidatos inscritos. A gente fechou com aproximadamente, no final, com em torno de 30 a 40 pessoas até o fim, assistindo todos os módulos, os 7 módulos, e teve uma apresentação que a gente chama de pitch, que é uma apresentação final de 5 minutos para fazer uma avaliação daquele projeto, daquela ideia em que a pessoa pensou um negócio. E dessas 30 que ficaram até o final, nós selecionamos 10 que teriam condições de evoluir para um negócio, né? Então, mais para dar uma ideia, né, de como é que é o processo do funil, a gente chama isso de funil, porque abre a possibilidade para várias pessoas aqui, e de repente vai afunilando que vem os principais interesses mesmo de montar um negócio. Depois dessa etapa, a gente tem a pré-incubação. E a pré-incubação, ela já é uma segunda etapa em que ela começa a pensar no modelo de negócio.
Se essa ideia é interessante, como é que ela é interessante no mercado? Como é que ela pode ser interessante ou para quem ela é interessante, né? Aí a gente começa a pensar, quem é o cliente e qual é a proposta de valor que eu estou colocando para esse cliente? É possível monetizar isso? Como é que eu poderia monetizar? Como é que eu vou me relacionar com o mercado? Então, a gente aqui é uma espécie de preparação para entrar para uma empresa e entrar no mercado. Eu diria que é um planejamento de um negócio. Então, essas primeiras duas etapas, elas encaixam muito bem com a etapa acadêmica, né? Que, na verdade, são alunos, às vezes, que estão com estudo, focado no seu TCC, focado na sua dissertação, no seu trabalho de conclusão, em que ali ele está levantando vários estudos, ele está se tornando um especialista daquele ponto. Então, quando ele se torna um especialista, que ele levantou muitas informações sobre aquilo, ele tem muito conhecimento sobre aquele ponto, sobre aquele foco de estudo, sobre aquele tema, né? E quando ele está nesse ponto, ele tem autoconfiança para pegar um problema real e começar a trabalhar aquilo como resolver problemas, né? Então, essa parte a gente considera que é muito, muito propícia para a academia trabalhar. Depois vem a incubação. A incubação é quando esse modelo de negócio parece ser viável, né? A gente começa a olhar para ele, começa a ver que um cliente tem interesse, a gente começa a levantar a possibilidade, se der certo para um cliente, qual é o potencial de mercado disso, será que tem muitos clientes disso ou não tem? Então, ali é a preparação. Quando a gente vai para a fase de incubação, aí a gente abre um CNPJ. Então, o que separa a pré-incubação da incubação é aquelas ideias, aquelas validações que a gente está fazendo no mercado para ver se aquela ideia cola com o mercado. E aí, quando eu vou para a incubação, eu tenho que abrir um CNPJ, ou seja, aí eu tenho uma empresa, né? Aí eu estou constituindo uma empresa, e quando eu constituo uma empresa, eu tenho que ter contador, eu tenho que ter um custo, eu tenho que abarcar já uns custos reais de uma empresa, e, portanto, eu já tenho que ter previsão de quantas vendas eu faço, qual é o meu potencial de vendas, e eu já tenho que fazer essa empresa acontecer. E aí é quando entra para o mercado, essa etapa de mercado, é onde o HIT faz um papel importante de network com o mercado, de aproximação desse negócio com o mercado e de facilitar o trabalho do empreendedor de ir para o mercado e vender. Porque aqui já não é mais uma ideia, aqui já não é mais um pensamento, aqui já é uma empresa que precisa faturar e ela tem conta para pagar, ela já tem custos. Então, é a etapa que a gente valoriza muito as vendas, que a gente valoriza muito os indicadores de clientes, se ela está conseguindo bastante cliente no tempo, se está pouco cliente, se está aderente com o mercado ou não, e que precisa fazer correções rápidas, porque, na verdade, essa empresa já tem custo. Então, ela já precisa ir buscar o ponto de equilíbrio o mais rápido possível. E dependendo do proponente, do empreendedor, pode ser que ele não tenha um caixa tão elástico para ele poder conseguir pagando todos esses custos que ele tem. Então, aqui precisa, é por isso que a importância do HIT, de conseguir ajudar a empresa a pensar em todos esses aspectos importantes de um negócio, que às vezes o empreendedor, às vezes pouco experiente, não tem noção de como é que é esse processo, né? E quando ele passa dessa etapa da incubação que validou agora no mercado, porque a pré-incubação ele validou no sentido de ter clientes com potencialidade, na incubação ele validou de fato o negócio. É quando ele conseguiu captar clientes no mercado e esse cliente que veio para a empresa, ele já dá um modelo de negócio muito bem estruturado, já dá para saber que ali temos um negócio ou não, né? E quando isso começa a validar como negócio, é a hora que às vezes a gente puxa o investidor, né? Porque o investidor, que aí seria a fase de aceleração. O investidor ele já olha o negócio como uma forma de replicar o modelo, né? E aí a gente chama nessa fase de startup de escalonamento, né? Então, quando um trabalho, um projeto que deu certo e ele tem perspectivas de ser ampliado muito rapidamente, só que ele às vezes não tem capital para fazer essa alavancagem no mercado. E aí onde vem um investidor que às vezes tem interesse naquele negócio e ele entra com a parte de recurso, de capital, para justamente alavancar essa empresa com mais velocidade no mercado. Por isso que a gente chama de fase de aceleração.
Alguém tem alguma questão dessas etapas? Tem alguma... Se quiserem, pode colocar aí no chat as questões também, porque vai vindo para os professores e podem puxar aí uma questão para a gente. Eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto vocês pensam nas questões, nas perguntas. Professores, como é que está aí? Estão me ouvindo bem? Tá? Está tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Tem algumas questões que alguém tem interesse? No chat, ninguém se manifestou ainda. Assim que aparecer alguma coisa aqui, eu já repasso para o senhor. Ok. Posso continuar, então? Aqui eu detalhei um pouco já o que é a pré-incubação, mas essa pré-incubação está focada em pessoas que possuem uma ideia, né? Só para poder realçar aqui mais objetivamente. Então, é na fase de validação do modelo de negócio. Então, a gente chama de modelo de negócio, alguns de vocês já podem ter conhecimento do que é um modelo de negócio, ou Canvas, como é popularmente chamado. E aí ele trabalha 9 componentes que, na verdade, se resume em uma página só o que é um negócio, né? Desde no cliente que a gente tem que pensar, na segmentação de cliente que a gente vai atender, perfil desse cliente, como é que a gente vai propor um valor para esse cliente, como é que a gente enxerga um valor para o cliente, como é que a gente tem uma criatividade para atender esse cliente e como é que a gente vai se relacionar com esse cliente, como é que a gente vai entregar o produto, a gente vai entregar via internet, vai entregar fisicamente, como é que a gente vai entregar esse produto que a gente está desenhando. Então, o futuro empreendedor passar por uma trilha cujo objetivo é construir um modelo de negócio escalável, né? Para ser uma startup, a gente sempre pensa que, se não for escalável, não é uma startup. Embora use tecnologia, o que a gente precisa fazer com que para se tornar uma startup, é que ela use de tecnologia sim, porque a tecnologia hoje ajuda a escalar, né? Praticamente é difícil você ter uma empresa que possa ser escalável sem tecnologia, né? Então, a probabilidade disso é muito pequena. Então, quando uma empresa ela pode escalonar no sentido de crescer muito rápido, e o que a gente fala aqui de crescer muito rápido e se tornar uma startup também, o que diferencia de uma empresa comum é que a empresa comum, se ela crescer a receita, normalmente os custos também acompanham, né? E a startup, normalmente, o que a gente chama disso é a boca de jacaré, porque, na verdade, no gráfico, sobe muito a receita e os custos não acompanham a receita. Então, isso vai dando uma possibilidade de lucro muito grande para a startup, né? Então, é por isso que o modelo de negócio, quando ele é interessante, e por isso que vale a pena se dedicar a um tempo para pensar nesse modelo de negócio, como é que eu vou idealizar esse negócio, e modelos de negócio, para mim, foi a inovação nos últimos 10 anos mais acentuada, né? Porque a gente pode inovar através de um produto, através de serviço, através de mercado, mas o modelo de negócio é o que vem fazendo muita ruptura no mercado, por conta das possibilidades que a gente tem com as novas tecnologias, propor novos negócios, né? Um novo modelo de se estruturar, uma nova maneira de fazer negócio. Isso o mercado de startup vem dando shows de, na verdade, de muitas possibilidades de negócio através do modelo, né? A incubação, a fase da incubação, como eu disse, ela é um modelo de negócio já validado no sentido de perceber que existe cliente para aquele modelo, você entender um pouco mais daquele cliente, e o foco dessa startup agora está no estágio de validade do conceito de produto, né? do mínimo produto viável. Na verdade, ela está nessa fase, o que a gente gosta muito de falar aqui, que às vezes os empreendedores chegam aqui e querem fazer, já vêm com as ideias meio prontas, na verdade, sabendo quanto que eles precisam investir, e já vem aqui, às vezes, até muitas vezes, como o volume de investimento é considerado para eles alto, eles vêm aqui, às vezes, buscando um investidor para entrar no negócio. Mas eu já vou adiantando para vocês que investidor nenhum entra em negócio sem ter
uma espécie de certeza, eu diria certeza, ou então uma minimização de riscos. E essa minimização de risco é quando você tem um produto minimamente viável e que você pode testar isso com o cliente e você percebe que ali você já percebe algo que está errado com o produto, ou com o serviço que você está prestando e precisa melhorar isso, né? Quando o investidor gosta de entrar quando essa empresa, esse modelo de negócio está mais consolidado. E aí eu gosto muito de pensar e de trabalhar muito com o empreendedor, no sentido de pensar de uma nova forma, de um novo modelo de fazer, uma forma de fazer sem dinheiro, sem recurso. Quase impossível você imaginar isso, mas essa imaginação, essa provocação é que faz, na verdade, a gente ter um mínimo produto para que o cliente possa avaliar aquilo e ele retornar para você se aquilo é interessante ou não. E você ainda não investiu dinheiro algum. Você só está testando a viabilidade daquela proposta, daquele modelo, daquela ideia que você tinha. Então, aí você não investiu nada. Você está testando o mercado. Então, nessa fase é importante ser rápido na inserção do produto ou serviço no mercado e realizar vendas para captar feedback e fazer melhorias. Portanto, nessa fase da incubação, mesmo que ele já tenha passado na fase da pré-incubação, ele está agora com um produto mínimo que ele já fez os testes lá com o cliente validou e aqui agora ele já está trabalhando o mercado, já está sabendo quanto está vendendo, que está faturando, que margem ele está tendo, qual é a quantidade de produto que ele tem que vender para cobrir os custos dele como negócio. Então, aqui ele está validando o negócio mesmo, né? Então, lá ele estava validando os clientes, se tinha cliente para isso, estava validando também o produto que ele estava querendo colocar no mercado, para ver se o produto não precisa fazer novas adaptações para o cliente. Agora, aqui na incubação, não. Aqui ele está validando o negócio, né? Ele está validando o negócio como um todo. Como é que eu trabalho a comunicação com o mercado? Como é que eu exploro novos clientes? Como é que eu enxergo novos mercados? E aí ele está validando o negócio. Quando ele começa a validar esse negócio, em que ele fecha ali num modelo que a gente possa apresentar um faturamento, um custo, o envolvimento das pessoas, a forma de comunicação daquele negócio com o mercado e como é que é a receita e lucro disso, já começou a ficar um negócio interessante. Já começa a ser interessante para o empreendedor e já começa a ficar interessante também para o investidor. Então, aqui a gente já começa a ter possibilidades de conexões, de conexão com o investidor. Tem uma fase aqui também que eu gosto muito de realçar para pesquisadores, para os alunos que são, em tese, pesquisadores, que estão trabalhando, fazendo estudos, é que tem muitos órgãos de fomento que podem ajudar nessa fase também, que às vezes não é um investidor de mercado, mas é um recurso, um fomento, que vai vir, às vezes, a um recurso não reembolsável. Então, essa pesquisa, na verdade, esse negócio que ele está modelando com conhecimento, embasado no conhecimento, ele tem mais chance de captar recurso de uma FAPESP, por exemplo, né? De um FINEP, do CNPq. Então, começa a ter outras formas de recurso que também é viável nessa fase aqui, né? E quando chega na aceleração, então, a gente tem já um empreendedor já experimentado no mercado, que tem um modelo que é possível replicar e que daí o investidor tem interesse de investir para fazer a alavancagem desse negócio, né? Então, ele entra com uma participação e acaba alavancando o negócio. Posso dizer que aqui no RIT a gente já tem várias startups todas essas fases. Nós temos um trabalho aqui que estamos fazendo com 13 pré-incubados. Esses pré-incubados estão nessa fase de validar o modelo de negócio, o cliente. Nós temos outras 13 startups que já estão no mercado, já tem CNPJ e que já está aqui nessa fase de incubação. A gente teve uma empresa acelerada que, no ano passado, ela saiu daqui do RIT em novembro, e essa foi muito interessante para o aprendizado do RIT e para o resultado do RIT, porque essa startup ela nasceu juntamente com o RIT, na verdade. O RIT nasceu também na pandemia,
e essa startup também nasceu com a necessidade da pandemia, né? Com a necessidade de muitas entregas, de ter o delivery. Muitas empresas de varejo, principalmente, sofreram com a pandemia por conta de ter que fechar seus negócios e ter que entregar o produto para o cliente. Essa empresa, ela criou um negócio justamente para atender essa demanda. Então, ele criou um sistema de atendimento para poder atender as necessidades dessas empresas, e ele acabou crescendo um pouco rápido aqui dentro do RIT nesse ano, e acabou atraindo investidor, né? Então, ele é um case para nós aqui já, porque ele saiu daqui em novembro do ano passado com 285 postos de trabalho. E a gente já viu uma informação postada pelo investidor em meados agora de fevereiro, e ele estava com 600 postos de trabalho. Então, é um número bem considerável, e isso demonstra bem uma startup, né, que cresceu muito rápido, porque ele identificou no mercado uma necessidade real. E aí eu já coloco aí para todos que têm interesse, né, de empreender, que têm interesse de aprender esse caminho, essa jornada de empreender, que quando você acerta no problema que você resolve, normalmente tem uma demanda muito interessante. Se você conseguir se organizar como um modelo de negócio e atender essa demanda, essa necessidade natural, você cresce muito rápido, porque o problema é grande, então você tem grandes possibilidades de crescimento, tá? E aí já fica uma informação relevante para vocês, de que, às vezes, nós trabalhamos muito as nossas ideias, até pelos estudos que a gente tem muitas insights de ideia que realmente é interessante, que pode nascer daí também. Mas é importante, mas mais importante do que essas ideias que você teve, até por conta do estudo, ir para o mercado, validar, ver se essa ideia tua encontra um problema real, né? Porque se você não encontra um problema real, você está só com a ideia deslocada do mercado. Ela não tem a necessidade, e ela não vai te puxar, porque a coisa mais gostosa que tem é quando você cria um negócio que de fato tem uma necessidade no mercado. Ou, se não tem a necessidade, você construiu uma necessidade. Você joga uma opção para o mercado que ele cola no mercado, né? Eu gosto muito de pensar num exemplo que eu admiro muito, e que vocês provavelmente já nem... pode até esquecer disso, porque ele é tão natural para a gente hoje que a gente nem pensa mais nele. Mas o WhatsApp é um aplicativo muito recente. Talvez tenha 7 anos, 8 anos. Eu penso que, como empresa, é um negócio muito recente. E eu não vi, mas talvez vocês tenham visto. Eu não vi nenhuma propaganda do WhatsApp, né? Eu não vi nenhuma propaganda oficial veiculando e tudo. E quem é que fez a propaganda dele, né? Foi um boca a boca eletrônico, né? E esse boca a boca, ele só faz sentido quando ele realmente atende uma necessidade que estava latente. Até alguém propor aquilo, ninguém sabia que precisava daquilo, mas ele é tão evidente que, quando ele vem, ele replica muito rapidamente. Então, hoje é quase impossível, se a gente perguntar aqui quem não tem WhatsApp, é muito difícil alguém não ter, né? Então, e é muito rápido isso. Nós estamos falando de 7 anos, mas isso com 3, 4 anos já tinha acelerado, né? Já tinha tomado o mercado, né? Então, é muito rápido quando a gente encontra um problema, ou quando a gente resolve um problema, ou quando a gente cria um problema no mercado, porque às vezes isso é criar problema, que quando ele entra ali, ele começa a dar problema para as operadoras, por exemplo, né? Então, é interessante a gente ver que a startup, a inovação, ela, na verdade, quando ela encontra um negócio real que realmente funciona, no início, o empreendedor faz um esforço para pôr ela no mercado. Mas, se ela tiver aderência com o mercado, é o mercado que puxa a empresa. Então, quando de fato se criou uma startup, a aceleração dela é quase que natural, porque, na verdade, ela identificou algo real no mercado e que as pessoas aderem muito facilmente. Ou seja, ela precisa vender menos. É o mercado que compra, né? Quando o mercado compra, você não precisa vender. É quase isso. E se o mercado compra, é porque tem muita aderência, é porque você criou algo realmente de valor. Nós temos também, para citar aqui, mais alguns exemplos
que bem-sucedidos, só para poder vocês já irem tendo ideias também, enfim, do que tem aqui no HIT. Nós temos a Almãe também, que ela está aqui 1 ano também no HIT, ainda está aqui, mas a proposta dela, ela identificou uma lacuna de que, na verdade, já estava em crescimento, que é o caso do Uber, da 99, que seria esses aplicativos de deslocamento, de mobilidade urbana. O que ela identificou? Que eles não atendiam pessoas com menos de 18 anos. Né? Não atende esse público. E o que ela se propôs a fazer? Atender esse público. Né? E como é que ela se diferenciou? Como é que ela fez uma proposta que teve aderência no mercado? Ela viu, por exemplo, que a maior parte das mães não colocaria os filhos no Uber porque tem medo de pôr uma criança no Uber que não sabe quem é o motorista, não sabe quem é que está ali, é uma preocupação dos pais. O que ela fez? Ela chama até de, como a empresa chama Ó Mãe, ela chama de mãe-toristas. Né? São motoristas mulheres que têm experiência de levar seus filhos na escola, e portanto, elas já são pessoas cuidadosas de crianças, então ela só contrata mulheres que tenham experiência de levar seus filhos na escola para levar outros filhos. Né? E aí ela acaba criando um diferencial e colocou um outro diferencial, que a criança vai ser filmada e vai ser transmitida a 4 pessoas da família instantaneamente, né? Online. E aí o que acontece? A criança vai ser filmada desde a hora que pega na escola até chegar em casa, ou desde a hora que sai de casa até chegar na escola. Né? Então, isso foi um diferencial que ela propôs para os pais, e a empresa hoje está com 120 postos de trabalho, e atuando em Taubaté e São José. Então, você veja que mesmo um Uber que cresceu muito rápido, que tem um modelo de negócio que cresceu, e a impressão que dá para a gente, às vezes, que não está muito atento com oportunidades, é que não tem mais espaço para mim. Né? Eu queria empreender, puxa, que legal esse modelo, mas agora já não dá mais, porque agora ele já tomou o mercado. Não, sempre tem uma falha no trabalho. Principalmente quando uma empresa cresce muito rápido e que domina muito rápido o mercado, pode olhar, pode pesquisar, vai fundo, pesquisando, que você vai encontrar falhas. E, às vezes, aquelas falhas do concorrente vai ser a oportunidade de você criar um negócio, como foi a Omai. Né? E temos aqui também uma outra empresa de engenharia, da Tunca, trabalhando aqui com realidade virtual, e com realidade aumentada, com inteligência artificial, e que também trabalha com laser. Então, é da área de engenharia, fazendo projetos grandes de empresas, e conseguindo aliar a tecnologia numa aplicação, né? E uma aplicação de ponta. Né? Então, é possível fazer diversas... À medida que eu for lembrando de outras aqui, eu vou trazendo outras para vocês verem, se inspirarem também e poderem pensar algo que você possa ser inédito também, ser inovador. Altair. Oi. Só um instante, o professor Marcelo Targa, ele está perguntando quanto tempo demora cada etapa dessa que foi comentada. Bacana a pergunta, muito boa pergunta. Professor, essas fases, elas não têm um número muito, como é que fala, um tempo muito delimitado. Depende muito do projeto e depende da evolução da empresa. Mas, assim, quando a gente pensa num desenvolvimento, por exemplo, se for uma proposta de um negócio muito inovador que eu falo, é muito tecnológico, em que às vezes não tem ainda um total domínio nem da tecnologia, e que ainda vai demorar muito a experimentação, às vezes exige recursos que precisam ser captados, senão não tem viabilidade de colocar aquilo no mercado, de viabilizar o negócio. Então, esse processo é demorado. Já pegamos empresa, por exemplo, que às vezes depende de Anvisa, por exemplo. Só a Anvisa, essa startup levou 3 anos para certificar a Anvisa. Então, isso é muito tempo. Né? E aí, às vezes, essas empresas que usam mais de tecnologia, eles demoram mais tempo. Tem lugares que chega a levar 5 anos, 7 anos, para que mais ou menos aquela empresa possa
chegar até o mercado com mais consistência. Já outras, se você pegar na área, por exemplo, de TI, né, em que você é um modelo mais rápido, se você passar 6 meses com uma ideia, às vezes é tempo demais, né? Então, depende muito do negócio e depende da evolução do empreendedor naquele negócio. Porque, embora a gente tenha aqui suporte de mentorias, suporte de consultores, gente experiente que possa encurtar o caminho, encurtar essa jornada do empreendedor, a jornada do empreendedor é única, né? Então, por mais experiência que a gente tenha em negócios e tudo, que isso encurta caminho, sim, porque nós questionamos mais e fazemos o empreendedor aprender mais rápido, né? Então, ele aprende mais rápido, então esse processo pode ser mais rápido, mas é meio difícil de prever muito bem. A gente carrega aqui como referência em torno de, por exemplo, o ano passado a gente trabalhou, vou dar um exemplo do HIT, tá? E já vou mostrar como é um processo de aprendizado, né? Eu tive em outros ambientes de inovação em que a pré-incubação era tido como 6 meses e ponto, né? Se você não criou um negócio em 6 meses, não dá para criar mais, ponto. Você acabou o seu tempo. E a incubação leva 1 ano e meio, era a premissa de 1 ano e meio. E não deu para fazer 1 ano e meio. Tá, então não deu. Então, como é que faz? Às vezes dá uma prorrogação do contrato, dependendo do estágio que a empresa, que aquela startup está. Se a gente percebe que ela está evoluindo e não foi possível 1 ano e meio, mas ela precisa de mais 6 meses, a gente dá mais 6 meses. Porque a gente não pode aqui perder todo o nosso trabalho que a gente fez, que a gente vê que está evoluindo e que aquele tempo vai abortar aquele projeto. O que nós queremos é colocar uma empresa madura, sadia no mercado, né? É claro que minimamente, né? Não precisa ela estar totalmente segura, mas se ela já é viável de estar no mercado, a gente quer pôr uma empresa saudável no mercado, né? Que tenha a possibilidade de geração de caixa, que cubra seus custos, enfim. Como aqui no HIT é tudo um pouco subsidiado, esses custos são mais amenizados. Então, quando ela vai para o mercado, esse custo tende a aumentar, né? Então, eu não sei se respondi, professor. Respondeu sim, professor. Foi muito interessante. Tá bom. E uma experiência que a gente tem aqui do HIT, o ano passado, por exemplo, a gente fez um estágio de pré-incubação de 6 meses. Estão trabalhando o modelo de negócio 6 meses. Foram 20 startups sendo trabalhadas e a gente teve uma que foi para a incubação, para outra fase. Então, em termos de produtividade, a gente começou a questionar isso. É um trabalho longo, de 20 startups, para um resultado de uma startup. O que a gente fez esse ano? A gente já encurtou esse caminho, 3 meses. Então, a gente está trabalhando essas 3 startups agora durante 2 meses com uma trilha e nós temos mais 1 mês para trabalhar o fechamento do modelo de negócio dele e validar aquilo. Aí, nesses 3 meses, a gente vai avaliar. Esse empreendedor evoluiu, ele está com possibilidade, tem um potencial de ainda continuar, então a gente continua com ele, renova o contrato para mais 3 meses e a gente trabalha esses outros 3 meses, mas já com previsão melhor. E os outros que não evoluíram, ele sai do sistema, ele não é excluído, ele pode melhorar, ele pode apresentar de novo no edital outra ideia, entrar de novo, mas naquele momento ele sai e a gente entra com uma outra turma, né? Então a gente já está encurtando aí pela metade esse tempo da pré-incubação. Posso fazer mais uma pergunta? Pois não, professor. Existe algum investimento governamental nesse processo todo? Eu sei que São Paulo, por exemplo, criou o Banco Desenvolve São Paulo. Sim, tem um investimento aqui, acho que me faltou no início para colocar também o que é o projeto HIT. Na verdade, eu acho que esse slide eu deixei lá por último, mas ele tinha que estar, uma parte tinha que estar aqui na frente. É que o HIT, ele nasce de um projeto da prefeitura. Então, a prefeitura teve um interesse financeiro, ele deu o recurso para que esse projeto existisse. Ele está sob a gestão da FAPET e o HIT, então, é um programa da FAPET, né? Então, tem recurso municipal para ser desenvolvido esse programa, né? Eu não sei se é isso que o professor perguntou.
Não, eu estou pensando exatamente na aceleração de empresas e coisa desse tipo. Tá, então, tem possibilidade sim, professor. Nós estamos no estágio inicial, mas a gente deve trabalhar, a gente não tem especificamente alguém para trabalhar nisso, mas isso talvez a gente possa fazer em parceria com as universidades, de desenvolver algumas pessoas com especialidade de apresentação de projetos, para subscrever projetos para a FAPESP, FINEP, e aí a gente possa fazer o link de startups ou de alunos que tenham perspectivas de apresentar um projeto, e aí a gente priorizar, uma vez que ele consiga o recurso, por exemplo, ele não está dentro do RIT, mas ele conseguiu o recurso, ele possa entrar para o RIT para desenvolver isso com o recurso que ele captou, né? Outro processo é que, às vezes, dentro do RIT, a gente também estimula a fazer isso, que o próprio empreendedor vá buscar esses recursos. Então, a gente ajuda, apoia naquilo que a gente puder. A gente tem parceiros aqui para poder ajudar nisso, para poder ele criar, desenvolver o projeto e apresentar numa FAPESP, no FINEP. Ok. Desenvolve São Paulo também, né? Nas opções que tiver. Aqui um pouquinho da atuação, assim, do que nós temos feito aqui no RIT. Nós temos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de atuação. Nesse período, isso aqui está desatualizado, são a gente 73 mentorias, na verdade, que a gente... não, esse aqui são a quantidade de mentores que a gente tem cadastrado, né? Eu pensei que aqui, eu acho que o próximo slide aqui vai estar isso. São 28 mentores pro bono e temos 73 mentores interessados em mentorar. Nessa primeira etapa, a gente está trazendo aí mentores muito experientes do mercado. Aí é uma outra questão que a gente vem trabalhando, que às vezes nós questionamos um pouquinho esses mentores pro bono, embora sejam muito bem-vindos, mas o que a gente percebeu com o tempo é que mentores pro bono, às vezes, não dão continuidade no atendimento da startup. Por quê? Porque, às vezes, a agenda dele não dá, ele está cedendo um tempo dele para atender. Eles são bem-vindos, sim, porque trazem conhecimento, trazem experiência para o empreendedor, mas não tem uma sequência. O que a gente viu que funciona para dar resultado é uma sequência de trabalho. Então, o que a gente tem feito é acompanhamento semanal da startup e quinzenalmente, pelo menos, entrando um mentor específico. E esse acompanhamento que a gente faz, normalmente tem dado mais resultados. E aí a gente remunera o mentor, porque a gente vai estar trazendo mentor específico de startup que sabe muito bem conduzir startup. Então, isso está dando um resultado muito, muito melhor, e a gente vai ver que, em momento, a gente vai... veja bem, é uma demanda positiva, né? Tem muita gente querendo prestar mentorias, e isso é bastante relevante, significa que tem no mercado profissionais, temos aí um capital intelectual, porque eu vejo a consultoria, a mentoria, é uma forma de, vamos dizer assim, alavancar um negócio recente, um negócio iniciante, né? Porque ali tem um empreendedor, às vezes, iniciante, e a gente acopla nele empreendedores mais experientes que possam ajudar a alavancar com uma velocidade maior o negócio. Alguns desenvolvimentos de startups, então, com alguns números aqui em que como é que a gente trabalha. Então, esse aqui são dados de 2021. Nós fechamos o ano com 155 acompanhamentos da startup. A gente chama de acompanhamento porque é um trabalho interno. Então, esse acompanhamento, a gente faz acompanhamento aqui no dia a dia, conversando com a startup. Às vezes, ele, naquele momento, aquela hora de atendimento, não veio algumas coisas relevantes, mas, às vezes, no café que a gente está aqui, sai alguns insights. Então, isso tudo é acompanhamento. A gente está participando de todas as dificuldades, dos desafios que ele está enfrentando e também das vitórias, né? Então, esse acompanhamento é fundamental para dar autoestima e confiança para o empreendedor. E as mentorias, são 169 mentorias que a gente prestou ano passado. Essas 169 mentorias, elas acabam sendo mentoria específica, como de modelo de negócio, de planejamento, de marketing, de vendas.
específico para poder trazer a experiência do mercado para o empreendedor que está aqui dentro. E tivemos um resultado que eu acho um indicador bastante relevante para o projeto, porque isso praticamente é o primeiro ano de trabalho do RIT, e a gente conseguiu gerar aqui no RIT com acho que 11 startups, foram 11 ou 12 startups no ano passado, com 421 postos de trabalho. Eu acho que isso aqui é muito relevante, eu tenho algumas experiências de outros ambientes de inovação, e foi a primeira vez em que a gente conseguiu, que eu falo, a minha experiência de estar à frente de outro, é a primeira vez em que a gente, em um ano, chega a esse número, né? Eu já tive outros indicadores bons também em outros ambientes, mas para nós, eu acho que no momento de pandemia, no momento em que a cidade tem diminuição de postos de trabalho, no momento que a gente perde indústria, no momento em que a indústria com dificuldade, porque nós estamos numa competição muito diferente, nós estamos numa competição de inovação e de tecnologia, em que as empresas que não inovam, não aplicam tecnologia, facilmente são substituídas por, às vezes, empresas iniciantes, que são startups, que é justamente o que a gente está querendo criar aqui, né? Negócios mais competitivos, utilizando novas tecnologias para entrar no mercado com uma proposta de valor mais interessante no mercado. E isso parece estar dando certo, né? Então, pelos números, é bem estimulante. Parece que a gente está no caminho legal. A gente também, o que a gente faz aqui no RIT? A gente tem um calendário, né, tanto de eventos como de rituais, que a gente chama. O que a gente costuma fazer no calendário, esse ano a gente fez um calendário aí do semestre, a ideia é ter um calendário anual. Esse calendário de eventos e de rituais é uma integração, vamos dizer assim, com o ecossistema. Essa é uma forma, de uma das propostas que a gente tem, é de criar cultura empreendedora na cidade. Então, através dos eventos, é uma espécie de portas abertas que a gente tem no RIT. É a oportunidade em que a sociedade, a comunidade, toda a comunidade acadêmica, a comunidade empresarial, e isso cada vez mais a gente está caminhando nessa direção, trabalhando as parcerias para poder trazer a comunidade até o RIT, porque o RIT, como hub, é um espaço de comum para todos os players do mercado, para todos os negócios, para todas as instituições. Todas as instituições devem ter interesse no RIT, porque no RIT é a aproximação da academia, dos novos negócios, de novas experiências, de novas propostas, de gente inteligente querendo propor algo novo, né? E, às vezes, conectando com o mercado que tem demanda, que está com o cliente e que, às vezes, não consegue acompanhar a evolução do mercado, mas aqui tem algumas propostas, algumas ideias para modificar esse mercado. Então, o RIT é uma aproximação de negócio. Eu enxergo as startups como iniciante, às vezes não tem domínio de mercado, às vezes tem domínio de um conhecimento, de uma tecnologia, tem uma ideia interessante e uma vocação para entrar no mercado propondo algo novo, mas não tem o mercado. Já as empresas estabelecidas que estão no mercado, em que tem o cliente, que ele tradicionalmente já tem, então ele já tem uma história, ele tem um histórico com o cliente, mas ele às vezes não tem a inovação. Então, às vezes, o que acontece com essas empresas? Elas não percebem a inovação chegando no mercado, porque ela se ocupa do seu dia a dia, ela se ocupa da operação do negócio, ela se ocupa dos custos da empresa, ela se ocupa de atender bem o cliente e, às vezes, se distrai com a inovação tecnológica, se distrai com a inovação possível que está na mente das pessoas. Então, eu acho um mercado muito favorável atualmente, porque, na verdade, qualquer pessoa hoje, há um tempo atrás, talvez isso fosse muito mais difícil. Os players do mercado estavam muito bem estabelecidos e muito difícil de tirar eles daquele lugar. Então, eles dominavam o mercado e não tinha espaço mais para ninguém, né? Isso vem mudando com a inovação tecnológica, onde cada pessoa pode ser um novo proponente.
cada pessoa que se junta com outras. E aí vem o espírito de cooperação que envolve as startups, né? Quando a gente envolve o espírito de cooperação da universidade que propicia novos conhecimentos, da sociedade com uma demanda relevante, às vezes, de bom serviço, de melhorar a qualidade de serviço, com um empreendedor empolgado, interessante, que quer propor novas formas de trabalho, propor novas maneiras de atender às necessidades do cliente. A gente percebe que nós, como empreendedores, e nós, como clientes, somos, às vezes, muito diferentes. O empreendedor, às vezes, ele quer que o mundo pare de inovar para que aquilo que ele conseguiu de cliente, nunca mais ele perca, né? No entanto, do outro lado, os clientes querem que tudo mude para que fique melhor, porque ele não está contente com nada daquilo que a gente está propondo. Então, veja bem, veja esse caldeirão de possibilidades, de oportunidades, onde cada pessoa hoje tem possibilidade de enxergar uma lacuna no mercado e falar: eu me proponho a fazer isso de forma melhor, porque isso não está bom, e por isso que problemas, né? Nós costumamos dizer muito aqui, gostamos de problemas, né? E se vocês analisarem, todo negócio existe em cima de um problema, né? Ele existe em cima de uma necessidade, às vezes existe em cima de um desejo. Quem conseguir atender melhor esse desejo, essa necessidade, resolver o problema do outro, tem um negócio na mão, né? Então, quando uma pessoa se propõe a resolver um problema e ela se junta com outras pessoas, melhor se ela se juntar com alguém que é pesquisador, porque tem mais chance de evoluir no conhecimento desse negócio. É melhor que se ela puder aproximar de uma pessoa que tem domínios de gestão, onde ela possa organizar essa empresa, estruturar essa empresa para que isso possa ser atendido. Se ela puder se juntar com alguém que tem um domínio de como é que se comunica com o mercado, eu acho que aí começa a ter uma proposta bem interessante, que começa a ganhar força para poder ir para o mercado e competir com o mercado. Ou seja, todos nós hoje temos possibilidade de empreender. É claro que eu estou falando aqui do HIT, que nós propomos apoiar a startup, mas eu sempre coloco também para aqueles que não querem ou não se sentem bem em sendo um empreendedor autônomo ou um empreendedor de um negócio iniciante, mas eu acho pouco provável no mundo que a gente está hoje que a gente não seja empreendedor também dentro das grandes empresas e das empresas que estão no mercado. Porque, na verdade, as empresas hoje demandam pessoas que pensam diferente, né? Não é só uma operação que a gente quer fazer dentro de uma empresa. Precisa as pessoas pensarem diferente e entenderem o seu mercado para entender que novas propostas vão vir e a gente vai ter que mudar. Então, acho que a única coisa que a gente tem certeza é que tudo vai mudar, né? Então, e que tudo está mudando. Como é que está meu tempo? Meu tempo está dentro? Tá bom. Gente, se tiver algumas questões, eu só estou dando umas paradinhas. Se alguém que tiver algumas ideias de perguntas, questões, eu também dou uma paradinha para retornar, tá? Altair, eu acho que a gente podia finalizar e aí a gente abre para, se alguém tiver alguma dúvida. Bacana. Aqui um pouquinho da mídia que o HIT tem feito, das nossas comunicações com o mercado, tá? Para poder fazer o HIT ser conhecido, em que os empreendedores possam chegar até a gente e possa ter a oportunidade de estar com a gente. Adoramos receber visitas, tá? Então, visitas são pontes entre as pessoas, né? Então, são pessoas interessantes que vêm até o HIT e começam a se conectar com novas possibilidades. Aqui um pouco dos nossos parceiros, né? Nós temos vários parceiros aqui que, na verdade, já começam a dar uma sinalização de como é que a gente pode atuar no ecossistema, né? Então, parceiros bastante relevantes em que já temos essa aglutinação de pessoas com o mesmo propósito. Na verdade, quando a gente percebe essa aderência
dos players do nosso ecossistema, e está sendo, de certa forma, até um pouco natural, eu já acho isso bastante interessante, porque significa que um espaço desse estava fazendo necessidade no nosso ecossistema. Porque quando a gente abre e não tem muita demanda, é porque talvez ainda não está no momento. Mas quando a gente abre e tem essa aderência muito rápida, é porque realmente tem mais gente interessada em estar aqui com a gente. Então, como eu falei, a mantenedora do projeto é a Prefeitura Municipal, a gestora é a FAPET, a Fundação de Pesquisa de Apoio à Pesquisa e Tecnologia e Inovação da Unital, e tem também o apoio econômico do Via Vale, que esse espaço aqui tem um apoio do Via Vale para que a gente esteja aqui, e o apoio de todos esses parceiros. Isso aqui também é para mostrar para vocês que a gente não faz nada sozinho. Como ecossistema, a gente precisa fazer pontes para poder a gente construir juntos algo que a gente almeja. Então, aqui para finalizar um pouco dos nossos indicadores, e como é que a gente impacta, ou como é que a gente quer impactar o mercado, são esses indicadores que a gente costuma trabalhar aqui. Quantos acompanhamentos a gente fez de startups, quantos treinamentos a gente ofereceu, quantos rituais, quantos eventos, quantas possibilidades de network, de aproximação entre pessoas e que a gente realizou, quantos pré-incubados, quantas incubadas, quantas aceleradas que a gente tem aqui, quantos empreendedores, porque é outro indicador bastante relevante, que às vezes tem uma startup que tem dois empreendedores, às vezes tem outros que tem 3, 4 empreendedores. Então, isso também forma um volume de empreendedores que vão dando a energia do local e gerando novas possibilidades, novos insights. Um outro indicador que a gente começou a medir e que é muito interessante é essa captação de recursos. Então, a gente teve, ano passado, 236 mil de captação através de 2 startups que conseguiram captar e geramos 421 postos de trabalho. Aqui um pouquinho, eu vou finalizando, professor, aqui com o processo de seletivo. Como é que, às vezes, alguém vai se interessar? Puxa, gostei, legal, eu queria participar. Se tiver alguém com interesse, é só entrar no nosso site e o nosso edital ele é aberto continuamente. E aí, qualquer empreendedor que tenha ideia, lá ele já pode descrever a ideia dele. Aí tem uma primeira etapa que a gente fazia essa avaliação daquela proposta escrita, né? Daí ele vem para a banca, que é a segunda etapa, daí é uma proposta oral, aí ele vai defender o projeto dele de forma oral. Aí a gente faz a divulgação dos aprovados, começa a preparação de contrato, documentação, faz a assinatura de contrato, e aí já tem o primeiro dia em que ele vai entrar aqui no HIT e a gente faz as boas-vindas, né? Aqui um pouquinho, professor, que eu acho que é interessante a gente destacar, depois se alguém quiser entrar um pouco mais nesse ponto, eu acho bastante relevante isso aqui. Isso aqui é um desafio que uma empresa local nos trouxe como demanda. Ela já tem problema, ela identificou que ela tem problema aqui. E quando ela chegou aqui no HIT, ela falou, será que não tem uma startup aqui que atenda esse meu problema? Olha aí negócio, né? Negócio gerando. Olha o HIT aí fazendo ponte, né? Então, eu já faria uma provocação para os alunos, para quem está nos assistindo, de ver aqui que nós temos uma demanda na parte de comunicação corporativa. Tem problemas aqui. Temos um problema na parte de logística. Tem problema na parte de sistema de avaliação de fornecedores. Tem problemas aqui com programas de segurança, de conscientização, de percepção de risco dentro da empresa. Tem problemas de meio ambiente. Tem problemas no programa de saúde. Alguns problemas na parte de gerenciamento de indicadores via Power BI. Né? Então, monitoramento de sistema interno de câmeras. Ações de bem-estar na comunidade em rede de parceiros. Você veja que aqui eu pontuei alguns, porque às vezes já pode ser campo de estudo dos pesquisadores, alunos, que se tiverem interesse de desenvolver algo desse tipo, a gente vai chamar a empresa, vai pôr vocês em contato para estabelecer um programa, estabelecer um projeto, vai até a empresa para entender melhor o problema. E o que é interessante disso aqui? Porque se alguém está estudando isso, se alguém tem interesse de empreender, e se alguém tem o interesse de empreender e resolver esse problema,
pode ser que esse problema seja recorrente em outras empresas. E aí nós estamos gerando uma startup. Tá? É isso. Eu acho que aqui eu agradeço a minha participação e gosto de pensar que empreender é uma forma de ser. Empreender é um jeito que a gente escolheu para ser no mundo. E é uma maneira de inventar o próprio destino, porque nós achamos que estamos construindo o nosso destino e à medida que a gente caminha no destino, a gente vai mudando ele. Então, é assumir o protagonismo da nossa própria história, né, de vida. Eu entendo o empreendedor como alguém que escolheu uma forma de viver e a forma de viver dele é empreendendo, resolvendo o problema dos outros e acaba sendo a maneira dele de sobreviver no mercado. Obrigada, Altair, pela excelente apresentação. Acho que deu para a gente ter uma ideia bem global, né, do funcionamento e principalmente identificar aí oportunidades para alunos, professores, cada um de nós, né, enquanto pesquisadores, entender um pouco melhor também o processo, né, de empreendedorismo, startups, enfim, tudo isso e de uma forma bastante simplificada, né, mais próxima do dia a dia, que eu acho que era realmente um dos nossos grandes objetivos. Professora Cecília tem uma pergunta e, na sequência, o professor Paulo Fortes. Ok. Professora Cecília. Eu acho que o senhor falou mais ou menos, mas gostaria de entender melhor assim, o processo, né? Vamos dizer assim, eu tenho tipo, uma ideia, né? Na área ambiental. Tá? Eu acho, por exemplo, que com essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, está se chamando muita atenção para a questão de fertilizantes no Brasil, né? Vai faltar fertilizante e tal. E, na verdade, né, fazer assim, a compostagem, né, utilizar o lixo orgânico, né, poderia também gerar adubo, né? Só que, na verdade, esse composto ele precisa ser melhorado, né, precisa adicionar algumas coisas para se tornar um adubo realmente, vamos dizer assim, eficiente, né, para a prática agrícola, né? E, assim, eu estava vendo, assim, rapidamente, que existem algumas empresas que fazem reciclagem aqui na região, né? Mas eu não vejo, assim, muito, sabe, se eles estão realmente procurando, estão fazendo um composto que possa ser vendido como fertilizante, né, ou não. Então, tipo assim, se tivesse como é que é o meio-campo que vocês fazem, né? Vocês têm uma equipe para, enfim, estar contatando essas empresas para ver as necessidades deles, se eles teriam algum interesse, né? Sei lá, uma melhoria do processo, assim, um pouquinho mais de detalhe. Tá, legal. Acho que é legal a pergunta que a senhora faz, o questionamento, porque é uma oportunidade de a gente explorar um pouquinho aqui como é que a gente trabalha. Na verdade, todo o nosso trabalho ele fica atrás do empreendedor. Ele não vai à frente. Então, o empreendedor, para nós, é alguém que propõe a resolver o problema. E ele é o que vai carregar o negócio. Então, é ele que vai ter que ir para o mercado, ele que vai ter que entender quais são as demandas, ele traz aqui o problema, as dificuldades, os desafios, e a gente ajuda ele a pensar questionando, né? Questionando, fazendo pontes. O que a senhora vem colocando é bem interessante, porque nós já temos uma pré-incubada aqui, uma startup, um projeto de startup, pensando justamente nesse ponto, né? Então, ela está aqui na fase ainda de levantar os problemas desse meio. Ela já identificou isso também, né? Então, aí é uma ideia. E o que é interessante disso? Que, de repente, ele pode ser fortalecido com alguém que faz pesquisa nessa área, né? Então, ele faz uma pesquisa de mercado para entender como é que... A pesquisa de mercado não é uma pesquisa de mercado estruturada, é uma pesquisa que ele vai lá ver o problema, que ele veio propondo isso, eu falei, mas você já foi no restaurante ver se isso é um problema lá no restaurante ou se isso para ele não faz diferença? Você já foi lá ver esse problema lá para o produtor? Ele tem esse problema, ele quer comprar, porque ele está pensando justamente nisso, ele pegar o que se estraga, aquilo como é que é? Um lixo orgânico,
como é que ele pode transformar isso em adubo e fazer o ciclo terminar aí. Legal, é um ponto de vista que ele está ali, mas até transformar isso num negócio, é aí que vem várias etapas. O que a gente faz? A gente orienta, o que nós orientamos aqui, desculpe, eu esqueci o nome da professora, é professora Cecília? Cecília. Professora, a Cecília, o que a gente orienta é que o empreendedor ou o candidato a empreender entenda muito bem aonde ele está pisando. Primeiro, ele tem que entender todos os problemas, a cadeia que está envolvendo isso, como é que é o produtor, como é que ele entrega, qual a dificuldade que ele tem para entregar o produto dele, aonde que ele entrega, tem muita perda ali, se o foco é perda, tem muita perda ali nisso daí, perde muito lá na lavoura, quanto perde? Né? Qual o problema que ele tem disso lá? Isso é problema para ele ou não é problema? Então, ele vem aqui, vem para um entreposto, aí ele vai ser vendido por varejo. Tem perda aí ou não tem? Tem mais perda no varejo? Tem perda no restaurante? Aonde que vale a pena essa perda? Onde vale a pena começar? Onde que tem um potencial de negócio, de fato, aí? Porque se não tiver um volume que possa ser interessante, ou então, às vezes, até, por exemplo, ele identificou um negócio legal, como a senhora está identificando, é bacana, e a gente tinha que resolver esse problema. Mas na hora que ele vai pegar o lixo orgânico e vai fazer o processo, como é uma das coisas que ele já levantou aqui, vai fazer o processo, isso é caro. Aí quando fica caro, aí o produtor não compra lá do outro lado o adubo. Então como é que eu faço esse produto, tornar isso mais barato para ir lá? Então, são problemas reais e que no momento não tem solução. Quando a startup consegue propor uma solução, seja qual for ela, começa a viabilizar o negócio. Né? Então, o que eu acho que é interessante? Tem aqui uma pessoa que não é pesquisadora. Ela quer empreender, mas ela não é pesquisadora, então ela não tem profundidade do conhecimento da área. Ela quer ir para o mercado, mas não tem ainda o conhecimento total do mercado. E aí que eu acho que começa a fazer sentido pontes, né? Que possa alavancar. E aí, esse empreendedor aqui poderia ser um aluno que queria, não, eu quero cuidar essa parte. E a gente costuma colocar aqui, até que isso ajuda os professores, alunos a entenderem, nós não pegamos muitos problemas de uma vez. Nós orientamos a pegar um problema e resolver. E verificar se aquele problema realmente resolve e se aquele problema tem potencial de crescer o atendimento dele. Porque se tem potencial de resolver o problema de uma maneira rápida, essa startup ela entra rapidamente no mercado porque resolvendo um problema. Depois, lá na frente, ele inventa outro problema, mas agora ele vai em um só, porque assim que quer ser rápido. Se ele pegar vários problemas, ele começa a empacar aqui já no início. Eu não sei se respondi, professor. Sim, deu um pouco de ideia, sim. Okay. Mas, por exemplo, porque a gente faz pesquisa, né? Então, né, se a gente tivesse ideias, né, de fazer uma melhoria no composto produzido, né? Quer dizer, vocês entrariam em contato com empresas que teriam eventual interesse? Nós não fazemos isso. A gente pode juntos encontrar. A gente sempre parte do zero. Claro que nunca é do zero, porque às vezes a gente tem relacionamento e a gente vai rápido. Mas assim, a gente parte de um zero para o empreendedor entender o problema e a gente faz perguntas para ele descobrir isso. E às vezes a gente faz ponte. E pode ser que uma das coisas a gente fale assim, olha, procura professores, pesquisadores da área, vai verificar lá no campo, vai conversar com o empreendedor, vai quem entende, com o produtor, vai entender um pouco mais disso que você está propondo para você ver se valida essa ideia ou não. Porque para nós aqui, professora, nós queremos viabilizar o negócio. Para viabilizar negócio, precisa ser custos, receitas com perspectiva. Se não tem, ali não tem negócio. Né? Então, a gente, sem essa perspectiva, não tem um negócio que vai parar de pé. Então, às vezes tem uma ideia boa, mas a gente não conseguiu chegar num ponto que aquilo pudesse ser uma ideia interessante. Então, a gente fica trabalhando nisso. E, às vezes, a gente puxa mentores, consultores para ajudar todo nesse processo. Obrigada. É interessante, né, nessa sua fala, que a gente trouxe no final dela, inclusive, um conceito
muito clássico, né, na pesquisa científica, que é dividir o problema em quantas perguntas for necessário para se chegar à solução, né? A gente trabalha isso com o aluno desde lá do princípio da formação da iniciação científica, então eu acho que você trouxe essa fala que é muito refratária aqui para nós. E antes de eu passar para o Paulo Fortes, acho que essa pergunta da professora Cecília foi bem o que nós desenhamos no nosso segundo encontro, né? A nossa oficina do dia 30 a gente vai esmiuçar o que fazer, né, quando eu tenho um projeto, quando eu tenho uma ideia. Então, eu peço depois, a gente vai divulgar esse material, mas que vocês já façam contato com alunos, temos turmas novas ingressando agora de estrito sensu, né? Então, os alunos do mestrado acadêmico, profissional, doutorado, enfim, tem aí a cabeça fervilhando de ideias, né? E algumas podem se tornarem negócios. Então, na nossa oficina do dia 30, a gente vai trabalhar um pouco justamente ter a ideia ou ter o projeto e agora o que eu faço para torná-lo um negócio. Professor Paulo Fortes. Boa noite a todos aí. Professor Altair, excelente tua apresentação, deu para a gente captar bem a ideia da proposta de vocês, né, do empreendimento aí. É o seguinte, eu fui procurado essa semana por ele é agrônomo, mas ele tem uma formação muito boa em química, sabe? E ele procurou o departamento porque ele está querendo assim, ele quer pegar um hormônio chamado auxinas para enraizamento de plantas, encurtar o tempo dela em viveiro, mas ele está querendo agregar micronutrientes, boro. Ele está querendo agregar inibidores de formação de parte vegetativa de folha, porque aqui nos trópicos a radiação solar é muito intensa, né? Então é necessário a gente inibir um pouco o aparecimento das folhas. E aí forçar o enraizamento, que é o objetivo, sabe? Assim, pelo que ele conversou comigo, eu até achei uma ideia, esse tópico inovador, dele ter dito isso, olha, porque não é só a auxina, sabe? Ele quer fazer umas misturas para chegar numa fórmula, dizer, olha, realmente, eu colocando um pouco de boro, eu colocando esse outro produto para inibir a formação de folha, por exemplo, quem produz lúpulos aqui perto, aqui em Campos do Jordão, quem produz mirtilo, principalmente espécies vegetais de inverno, frutíferas de clima temperado, né, e flores, parece que ele contando para mim, pareceu, me deu, assim, passou a percepção que ele está por dentro do mercado, sabe? Uhum. E aí eu estava com o Furlan na conversa com ele, um professor chamado Furlan, né? E o Furlan lembrou de falar do HIT, sabe? Aí, como eu sabia que ia ter sua fala hoje, né? Eu queria ver com você como é que te faria para fazer um agendamento, para levar ele lá, para ele explicar a ideia dele, porque ele parece que ele tá com toda a estrutura e ele estava querendo era montar isso até numa parceria com a universidade, sabe? Uhum. Ele já tem todo equipamento, ele já comprou todo equipamento, né? Ele só queria ver como é que ele poderia fazer isso, né? Viabilizar essa proposta. Professora, seria muito relevante para o HIT, e vai ser, se Deus quiser, quando muita gente tiver interesse de saber como funciona e de como é que a gente pode fazer coisas juntos. Eu acho que o HIT, a proposta dele como hub de inovação é justamente conexões, né? E justamente como a proposta do HIT é conectar pessoas. A princípio é isso. É o pesquisador, é o aluno com ideias, é empreendedor com ideias, é gente do mercado com ideias, e aqui todo mundo junto querendo resolver problema, querendo ir para o mercado. Porque na universidade, o objetivo da universidade é o conhecimento, né? E aí o conhecimento é que faz a mudança da realidade. Só que se a gente não aplicar isso na realidade, a gente não muda o mundo. E na verdade, o HIT também não muda o mundo. Quem muda são as pessoas. E aí o que a gente faz aqui é conexão, né? A gente conecta, a gente enxerga um pouquinho o ecossistema maior, a gente faz a conexão entre aquele que demanda, aquele que tem problema, aquele que pesquisa, aquele que aprofunda. Então, o nosso papel aqui é fazer ligações, conexões, né? É um hub.
Então, é muito interessante que muita gente diferente se encontre aqui, né? Então, o nosso papel é orientar, o nosso papel quando tem a banca aqui, por exemplo, da aprovação de projetos, eu participo da banca, mas a minha participação é de orientação, para acompanhar e fazer a banca ter o time dela, de conduzir a banca como um todo. Mas quem questiona, a gente sempre traz gente da sociedade, a gente traz alguém que entende daquele tema que está sendo abordado, a gente traz um empreendedor, a gente traz um empresário do mercado, a gente traz alguém que quer ver aquilo, se tem viabilidade ou não, né? E uma vez que passa na banca, entra para dentro. Mas antes da banca, fazer a visita, conhecer aqui, nós adoramos receber visitas. Ainda recebemos pouco, porque nós estamos dentro da pandemia ainda, então não tivemos essa oportunidade. Mas adoramos receber justamente para perceber que aqui é uma conexão de vários mundos. Aqui a gente tem negócio na área de água, a gente tem negócio na área de engenharia, tem negócios diversos. Aqui é uma torre de Babel. E na verdade, essa torre de Babel é onde dá novos insights. A gente está de olho no mercado e, ao mesmo tempo, de olho na ciência, porque é com a ciência que a gente pode propor novas possibilidades, né? Então, é um prazer sempre a gente receber pessoas aqui interessadas, e aí a gente conecta essas pessoas, às vezes, com pessoas. O nosso papel é fazer conexão entre o conhecimento, a pesquisa, o mercado, os players de mercado, os empreendedores, empresários, né? Então, a gente faz essas conexões. Não sei se respondi, mas estou à disposição para recebê-los aqui e orientar, entender o que é o espaço, como é que participa desse espaço, enfim, estou à disposição. Legal. E aproveitando, Tair, eu vi que tem um objetivo aí de vocês como ambiente, que é a questão do reuso da água, né? O uso da água. Que eu li no seu slide ali, né, meio ambiente, e falava reuso de água. Qual é o projeto? Não lembro. E tinha um reciclagem. Foram necessidades de um empreendedor que o senhor falou, que estava procurando alguma das necessidades na área de meio ambiente. Que alguém da região procurou saber os desafios. Foram os desafios. Tá. Isso. Tá, então, porque aqui tem um projeto aqui que está nessa área, né, nesse campo, que é um pesquisador, né, e está aqui com a proposta de fazer nascer um novo negócio. Então, pode ser que seja ele que está nesse campo de estudos aí. Entendi. E viu, o que vem a ser reciclagem de PU? PU? Por um acaso, será que é alguma resina plástica? Não sei, professor. Eu não sei se eu não me lembro. Eu apresentei isso? Tava lá naquela do objetivo do meio ambiente, né? Pode ser um poliuretano, qualquer coisa assim. Não lembro de ter apresentado tão tecnicamente assim, mas tudo bem. Eu peço desculpa de não lembrar, mas me coloco à disposição para estar aqui e a gente esclarecer. Tá legal. Tá bom? Eu acho que dentro desses projetos é porque, assim, aqui tem professores de ciências ambientais, né, que trabalham também com água, trabalham com algumas questões de reciclagem. Então, talvez seja uma oportunidade, vou fazer o convite, depois vamos ter uma oficina do Centro Unital Sustentável no Dia da Água, né? Então, vou fazer também o convite, Altair, e quem sabe você vem, mas acho que é justamente isso. Tá vendo? Já surgem aqui especialistas na área que podem te ajudar nesses projetos aí. Bastante. O ideal é que um dia a gente possa fazer conexões diversas, em que a gente possa conectar pesquisadores, alunos, empreendedores, o mercado, necessidades de mercado com pesquisa. Aí a gente evolui todos juntos, né? Eu acho que acho que o HIT, ele nasce com essa proposta, de fazer conexões, é um hub de conexões, né? Essas conexões entre a ciência, entre a prática da ciência no mercado, as necessidades do mercado, e o empreendedor que faz conexões diferentes, que propõe novas possibilidades. Excelente. Vamos para a última pergunta, que a gente já está estendendo aí na hora. Sidney? Boa noite a todos. Boa noite, professor Altair.
Olá, Eu gostei de ter ouvido. Infelizmente, eu perdi um trechinho do início, né? Espero a minha pergunta, minha colocação não seja inoportuna, mas ela se refere a aqueles desafios que o senhor colocou, por exemplo, ao final da sua fala. Eu gostaria de saber, nós estamos falando em soluções, em problemas, em inovação, em pesquisa, né? Eu gostaria de ter uma ideia, como aluno, eu não me apresentei, eu sou aluno da Unital, sou aluno do curso de produção audiovisual, e eu gostaria de saber qual é o nível de... porque isso aí são informações estratégicas, as soluções, as empresas se abrindo para... né, eu queria saber qual o nível de... eu não sei a palavra direta, seria sigilo. Sigilo, que se é usado, porque isso aí são coisas que tanto quem dá a solução, como quem desenvolve a pesquisa, como quem tem um problema, o quanto que isso é aberto, né? Que eu acho que isso é importante no ponto para soluções para esse polo. Boa pergunta. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: às vezes, quando começa um trabalho de aproximação, de integração, nós já identificamos se aquilo pode gerar uma patente, pode gerar uma... nós trabalhamos sempre com sigilo, embora a gente trabalhe com muita gente e há a possibilidade de transmitir informações que às vezes não deveria, mas nós aqui da equipe trabalhamos muito com sigilo das informações. Mas muitas das coisas que a gente também vê como sigilo, às vezes é desnecessário. Então, mas isso sempre quem vai nos dizer é o dono do projeto, né? Então, o que a gente faz é o seguinte: quando a gente percebe que há necessidade de reservar informação, de conhecimento, nós somos os primeiros a fazer esse papel de proteger quem está trazendo uma ideia que às vezes é muito inovadora e a gente precisa certificar. Na maioria das vezes, ela não faz necessidade, porque geram mais trabalho de travamento do que, de fato, resolver problemas. Então, o que a gente faz dentro do possível é tentar, primeiro, ver se resolve o problema. Porque depois que resolver o problema, daí a gente identifica ali uma possibilidade de patente, às vezes, de reserva de algumas coisas, de informações, de sigilo, de comunicação. Mas o que a empresa trouxe para cá, desse slide que você está colocando, que isso é a primeira, eu já coloquei para vocês que isso aqui é inédito, tá? Vocês que estão recebendo isso, porque, na verdade, é a primeira empresa que traz uma demanda. Tá? E na verdade, o que eu coloquei aqui para vocês já é tentando fazer ponte de pesquisadores ou alunos com interesse em algum tema desse, que às vezes está estudando algum tema, já saber que tem demanda. Porque, às vezes, o que acontece? Um pesquisador, o aluno que está trabalhando em cima de um tema, ele vai escolher um tema de pesquisa e ele se dedica naquele tema, ele tá aprendendo, ele está estudando, ele está entrando no mundo acadêmico, explorando um pouco o conhecimento acadêmico. Na outra ponta vem a necessidade de aplicação daquele conhecimento. Então, quando a gente junta essas duas pontas, para nós do RIT é o ponto máximo. Então, eu acho que quando hoje eu tenho para vocês, eu já tenho uma demanda, que na verdade, olha, tinha muito mais demanda, tá? Essa empresa chegou aqui com um monte de demanda. E aí eu falei para ela, olha, nós estamos começando, me dá 10 das principais demandas que você tem, nós vamos apresentar isso ao mercado e nós vamos escolher um para trabalhar. Então, mas depende. Se a coisa acontecer... Me parece uma boa estratégia. E aí, o que acontece? Essa empresa já se prontificou e se tiver alguém que queira trabalhar nessa questão, ela leva na empresa para entender mais o problema, para poder... E aí, o que nós estamos fazendo? Nós somos hub. Nós estamos juntando uma ponta na outra. E aí, se tem uma necessidade ali e tem alguém querendo trabalhar nesse campo, já tem uma demanda. E o que mais a gente quer fazer aqui? O que a gente quer fazer nessa primeira etapa faz sentido aquele conhecimento que nós estamos conectando da universidade, através de um aluno, através do professor, pesquisador, e juntar para poder resolver aquele problema real. A gente resolve aquele problema real, depois aqui dentro a gente começa a questionar, isso dá negócio? Isso é um negócio? E se for para atender uma empresa, não é negócio. Mas isso aqui replica? Isso é possível resolver outros problemas de outras empresas disso? E aí a gente começa a gerar um negócio.
E se há esse interesse, de repente é o aluno que está ali, o professor, enfim, a forma de compor isso já é um projeto que vai resolver aquele problema com perspectivas de resolver outros de outras empresas naquele campo. Então, isso a gente começa aí, já começa um negócio unindo pontas. O nosso papel como hub é justamente esse, é trazer na ponta um problema que, na verdade, as empresas têm esses problemas, mas ela não tem tempo de pesquisar, resolver aquele problema. Ela está com problema, está doendo. Tem problema de custo, tem uma série de problemas. Se ela trouxe o problema aqui é porque ela quer resolver. Mas ela não, no dia a dia ela não resolve, ela é operacional. E aí é quando vem esses problemas, para quem está pesquisando, olhando possibilidade, e nós aqui do HIT, vendo como negócio, é possível parar de pé essa ideia, tem mais demanda, tem mais mercado, aí a gente vai fazendo conexão com vocês para poder fazer essas pontes. E vocês é que vão construir. Então, a gente sempre costuma colocar que a gente aqui é um suporte com um passo atrás, nunca um suporte passo à frente. Passo à frente é quem carrega essa questão de querer resolver o problema apresentado. Então, esse que resolveu o problema apresentado, ali surge uma ideia de negócio. Ali tem uma possibilidade de negócio, que a gente vai ver. Se isso tem mais outras empresas com o mesmo problema, aí tem negócio. Respondi, obrigado. Professor? Responder? Acho que super respondido. E é um quesito que a gente tem que caminhar bastante, né? É uma dúvida de todos e é um quesito que a gente tem que caminhar muito dentro da universidade, que essa colaboração pode ser um grande aprendizado, né? Porque existe, às vezes, um choque conceitual para muitos professores que a gente está dentro de uma instituição pública e que tem todo o princípio da transparência, sim, mas que sigilo e confidencialidade é uma esfera à parte, né? Que não fere o princípio da transparência. Então, eu acho que a gente pode, sim, colocar isso como uma das necessidades dessa parceria, da gente definir uma política institucional quanto a como tratar as informações em termos de inovação. Uhum. E isso é uma demanda, professora, que à medida que aparece, a gente negocia caso a caso, né? Porque o objetivo não é ferir espaço de ninguém, mas é juntar conhecimentos que possam gerar valor para a sociedade. E aí tem uma necessidade na ponta, e tem uma pesquisa, e tem conhecimento do outro lado. O que a gente tem que fazer é juntar isso e as pessoas que estão envolvidas decidir como fazem isso. Nós temos aqui como hub fazer pontes entre a possibilidade de ter registro de patentes, enfim, essas coisas todas. A universidade também pode ter interesse, e isso, se for interesse da universidade, a gente faz via universidade. O que a gente faz aqui é o que é possível fazer, sentam os atores que estão envolvidos, e como é que a gente resolve isso? Articulando, negociando e propondo algo para se fazer no mercado. E respeitando todos os parceiros, todas as ideias, o empreendedor, respeitando todos. Perfeito. Bom, acho que encerramos, Altair, as perguntas, e acho que foi uma atividade bastante produtiva. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de termos esse espaço, e que sejam, né, a primeira de muitas atividades em conjuntos aqui, aí e de forma colaborativa. Temos sim também, professor Paulo, está dentro do nosso projeto fazermos visitações com alunos de pós-graduação, com alunos de iniciação científica, para favorecer realmente esse intercâmbio e que para as pessoas que elas passem a ter na sua mente, né, na sua memória, o endereço aí do HIT, né, que eles considerem como um ambiente de troca, um ambiente de compartilhamento de inseguranças, achar oportunidades, né, realmente um espaço aberto aí para as discussões e crescimento mútuo. Então, nos vemos na próxima oficina, no dia 30, dando sequência aí nesse modelo aí de crescimento.
e de desenvolvimento de ideias. Obrigado a todos e para aqueles que seguem a atividade, boa aula. Para aqueles que já estão encerrando o período, bom descanso. Okay. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Se quiserem visitar, estamos aqui no RIT. O RIT fica dentro para quem não sabe, fica dentro do Via Vale Shopping, né? E é muito interessante vir visitar e conhecer. Eu tenho o maior prazer de recebê-los aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.